Triatlon, ele precisa ser um esporte caro ou dá para evoluir gastando menos? Um ponto que você falou que é importante é isso, é você evoluir gradativamente no esporte, você consegue começar de uma forma mais barata. Sim. Triatlon, ele precisa ser um esporte caro ou dá para evoluir gastando menos? Eu tô aqui com a Amandinha e com o Fezão, CEOs da Tridesign, que é uma loja que é especializada em triatlon. Eles têm uma curadoria fantástica de marcas que são voltadas para o triatlon e para as modalidades do triatlon, e aí a gente vai fazer essa troca e bater esse papo aqui com eles hoje. Então, primeira coisa, quebrando esse mito. O triatlon, ele precisa ser um esporte, ele é um esporte caro? Eu acho que ele é um esporte caro pelo fato de envolver 3 modalidades. Se a gente imaginasse talvez essas modalidades separadas, a gente não diria que ele é um esporte tão caro assim, né? Mas a pessoa está começando um esporte que envolve 3. Então, Envolve qualquer... 3, é. E uma modalidade mais cara, né? Que é o ciclismo, querendo ou não. Não tem como fugir tanto do valor ali. Sim. E tem uma 4ª modalidade, se a gente pensar ainda, que é o fortalecimento, né? Sim. Então são praticamente 4 modalidades, né? Que você vai precisar gastar dinheiro, gastar tempo, enfim. Então, se o cara fosse começar fazendo tênis, vela e crossfit, também ia ser caro. Também ia ser caro. São três atividades, né? Então não tem... Você consegue economizar, obviamente, de alguma forma e não gastar tanto dinheiro, mas é como se você imaginasse gastar 3 vezes, né? Sim. Eu comecei no sprint, né? Eu acho que isso já muda bastante, porque o valor das provas e inscrições é totalmente diferente, é muito mais baixo. Quando eu comecei a treinar triatlon, colocar o triatlon como estilo de vida, e isso inclui você fazer 2 treinos por dia, porque às vezes isso não vai funcionar na tua vida, e tudo bem não funcionar, às vezes você tá em outra fase da vida que não dá pra encaixar. E aí eu comecei fazendo aula de spinning, porque eu não queria investir na bicicleta justamente antes de saber se eu ia conseguir encaixar a rotina de triatlon. Então também é uma coisa que você consegue treinar mais e jogar mais pra frente, de fato, fazer prova de repente. Aí você demora mais tempo pra ter os custos com a bike, que eu acho que é o mais pesada, né? Um ponto que você falou que é importante é isso, é você evoluir gradativamente no esporte, porque se você começar pelas provas, que são provas mais curtas, elas exigem, digamos assim, uma forma simples, menos equipamento. Sim. Ou menos preocupação em estar mais aerodinâmico ou coisa do tipo. Então, você consegue começar de uma forma mais barata. Sim. O estar mais aerodinâmico é onde você vai colocando um pouquinho mais de dinheiro, investindo cada vez mais, porque quanto mais você quer melhorar e ficar mais aerodinâmico, você vai acabar gastando mais dinheiro. Exato. Certo? Eu lembro, a Amanda também deve lembrar isso, quando a gente começou no triatlon, sei lá, 10 anos atrás, a nossa preocupação muito era em diminuir o peso da bike. E aí tinha umas contas de que cada quilo que você quer diminuir é R$5.000, R$6.000, R$7.000. Então era muito essa loucura, né? Da feita que você começa a evoluir, você quer gastar mais dinheiro para poder ir melhorando Sim. a performance. Só que talvez no início os gastos sejam um pouco menores para o maior ganho aerodinâmico, mas à medida que você já tem alguma aerodinâmica e ficando cada vez mais, vai ficando cada vez mais caro. Sim, sem Aí dúvida. são uns ganhos bem marginais mesmo. Sim. Então vamos lá. querendo Quanto ou não, tempo você tá no triatlon? Uns 12 anos. Fê, Uns 10 anos, 11 anos. eu tô há uns 8, eu acho. Eu nunca tive uma roda boa da bicicleta. Não, é sério, porque é isso, assim, você pode muito bem começar e pensar... Cara, eu lembrei até onde eu queria chegar. Eu tava vendo essa semana o post de uma menina e eu acho muito fácil e grosseiro na forma de falar até, quando você coloca assim... eu fui lá, eu nunca treinei, eu nem treinava e fiz uma prova e me inscrevi numa prova de sprint. Eu não preciso ter uma bike de milhões e não sei o quê. Eu acho que não é sobre ter materiais de milhões. Uhum. Eu comecei com uma bike
era tipo o pé de boi, assim, das bicicletas. E é isso, é ir evoluindo com o tempo. São 8 anos. Em 8 anos eu tô parcelando. Tem alguma parcela de alguma coisa de triatlon na minha vida. Mas assim, são 8 anos fazendo isso. Então não é muito sobre precisar de coisas caras, mas o que você precisa, eu acho, é respeitar o processo. Sim. E manter a constância nos treinos. Porque também você achar que, eu vou lá e eu consegui terminar, viu, gente? Eu estourei o tempo da natação, do ciclismo, mas eu fui até o final. Tipo, isso pra mim também não é uma coisa respeitosa com o esporte. É a mesma coisa que eu falar, eu vou entrar num campeonato de vela. Eu nunca velejei na minha vida, não tenho a menor ideia do que se faz, mas eu vou entrar e em algum momento alguém vai me tirar, só que eu posso morrer no meio do caminho também, entendeu? Tipo, beleza, alguém vai lá, vai me arrancar, vou ser desclassificada, mas nossa, venci, superei. E não é tudo sobre superação, eu acho, assim. Então eu acho que também tem a construção da coisa e você ir melhorando com o tempo. Você falou essa questão da bicicleta, minha também foi uma usada, 12 anos atrás. Acho que paguei lá, sei lá, uns 2.000 na bike. Eu achei um absurdo 2.000 numa bicicleta, que eu nem sabia se de fato ia gostar. Também tem isso, né? Você investir muito e acabar não pegando o ritmo ali da rotina ou do gostar do esporte mesmo. Mas enfim, aí eu comprei essa bicicleta e minha primeira prova eu larguei de maiô com uma bermuda de triatlon por cima, sem meias, estraguei meu pé, mas enfim, era uma prova mais curta, então ali você consegue sentir como é que se você vai gostar, se você não vai gostar, não precisa investir tanto, porque é uma coisa curta, então às vezes ali o desconforto do meu tênis, ou o desconforto de ter feito a prova de maiô, jamais, eu não consigo correr meia hora de maiô mais. Mas naquele momento é isso, é pagar pra ver se você vai gostar ou não. Então não precisou investir tanto, era uma bike usada, pouquíssima coisa em investimento, em vestuário, nem pensei muito. É o capacete que pega emprestado, pra sentir mesmo o gosto pelo esporte, né? Isso só foi possível porque era uma prova curta, né? Era Imagina, uma prova curta. se a primeira prova que ela se inscreve é uma prova de 73 ou uma distância full, como acaba que hoje em dia muitas pessoas fazem, isso naturalmente vai exigir mais equipamento. Então vai começar mais caro. Vai começar mais caro. E aí as pessoas vão vir falando, nossa, mas o esporte é muito caro. Sim, mas é muito caro porque você está querendo chegar meio que na fase final, onde os gastos são mais elevados, né? A bike da Amanda hoje é a 5ª bike dela. É a 5ª. E só hoje ela tem uma bike que é tida como uma bike de alto padrão dentro da marca, mas foi a 5ª bicicleta dela dentro de 11, 12 anos. A Amandinha dá muito trabalho para as pessoas na ciclovia, tá? Não, e de roda, igual eu tava falando também, roda é agora que eu tô com uma roda boa também, porque até então eu não tinha uma roda assim, boa. E eu nunca larguei uma prova com roda fechada, eu espero em breve largar. Mas até hoje eu não larguei, então é isso, é porque é muito gasto, então você tem que pensar, vou investir aonde agora? É um capacete aero? Será que é o momento de colocar uma roda? É o potencímetro, que é importante ali ter uns dados, mas são muitos detalhes, muitos gastos, então tem que ir aos poucos, senão realmente é inviável. E aí tem um outro ponto, que na real, já é dito e sabido que os equipamentos não são tão importantes quanto a peça. O elemento como um todo. É porque imaginando o ciclista, olhando ele de frente, é constatado que de 70% a 80% é o corpo do ciclista ali, né? Pensando em termos aerodinâmicos. E de 20 a 30% ali seria a bike. Então às vezes as pessoas sempre pensam, mas eu tenho que estar preocupado com a bike. Você tem que estar preocupado também com a bike, mas você talvez tivesse uma preocupação maior primeiro sobre você, sobre qual que é a roupa que você está usando, qual que é o capacete que você está usando. Mas, de novo, pensando já num nível mais avançado, né? Sim. Quando você está pensando em entrar no esporte, eu acho que a grande barreira é entrar. É ir lá e fazer uma prova. Sim. E aí você se apaixonar e depois começar a pensar nessas situações. A barreira é a rotina, eu acho. Assim, é você conseguir encaixar a rotina na tua vida. Exato. Você conseguiu encaixar a rotina na sua vida, eu acho que tudo você vai ali construindo, conquistando. Visual bikes, assim.
Me ajudou muito, desde a minha primeira bike, parcelando infinitamente. Quer ver uma coisa que mudou também muito nos últimos anos? É a parte nutricional. Também. E acaba que o triatlon, se você vai para distâncias mais longas, você vai gastar já, hoje em dia, muito dinheiro na parte nutricional. No dia a dia dos treinos. No dia a dia dos treinos. Uhum. E é um esporte de transição, né? Então, você muitas das vezes vai treinar a natação e em seguida você vai sair para correr. Então, você precisa de uma suplementação no treino. Sim. Não é, você vai fazer uma atividade um dia, no outro dia você vai fazer outra atividade. Você vai, no dia a dia, muitas das vezes, fazer 2 ou 3 atividades. Sim. E aí vai exigir nutrição. Sim. E hoje em dia a nutrição está mais cara, obviamente que avançou muito e Sim. de fato traz um grande benefício para o atleta. Antigamente era batata, era bisnaguinha, era um gel mais barato. Ainda, às vezes me dá uma vontade. O treino do rolo é bom por isso. Aí você gosta das coisas que fica mais difícil de você levar no treino, em prova. Bom, então, dado que você vai precisar comprar algumas coisas para fazer o triatlon, então trabalhar dentro das compras dessas 3 modalidades, eu acho que o grande ponto é ter uma rede de apoio no triatlon que vai desde busca de conteúdos relevantes que vão te mostrar um caminho correto para as coisas e principalmente, de preferência, pessoas que já viveram e já tiveram dentro dessa experiência desde o início até agora. Acho que buscar com treinadores e amigos, tanto grupos de troca de material usado. Comprar material usado é sempre uma boa, né? Hoje a gente estava até discutindo sobre tênis, tipo, que tênis você vai fazer a prova? Depois é um saco, você tem que investir num tênis caro e às vezes não dá certo. Coisa que aconteceu comigo recentemente. Investi num tênis, ferrou meu pé, tá me doendo muito, eu não vou conseguir correr a prova com ele. E aí você vai fazer o quê? Vai comprar outro de novo. Então ter esses grupos que estimulam, que você consiga fazer troca, isso funciona dentro de assessorias e também, enfim, sei lá, grupo entre amigos mesmo. E aí, outro ponto muito importante são as lojas e ter uma loja confiável e uma loja que realmente vai te prestar essa consultoria e vai te direcionar para produtos que realmente valem a pena para você no momento que você tá. Então, tem produtos desde o mais barato até o top de linha e saber o que é indicado para a pessoa, não é? Eu acho que esse é o grande benefício, digamos assim, que você teria de ter essa rede de apoio, né? Então, desde um amigo que você confia, que ele vai te indicar um produto que para ele serviu, uma marca que serviu, ou o teu treinador, que também é uma pessoa de super confiança, ou aquela loja de sua preferência, que sempre vai estar ali para poder te indicar qual que é o melhor produto, e não necessariamente o melhor produto vai ser o produto mais caro, né? Porque existe sempre uma ideia nesse sentido de que o mais caro é sempre o melhor, e na verdade não, né? Depende muito do momento que você está, da necessidade que você tem. Então, acho que essa rede de apoio é uma coisa muito importante, né? Principalmente no início. Acho que a Amanda, no início também, o técnico ajudava muito, né? Dando as orientações sobre o que comprar, o que investir. 12 anos atrás não tinha tanta informação assim também. Então era o técnico e o amigo ali, não tinha a segunda rede social, que hoje a gente tem informação para todos os lados, né? Isso é legal hoje também, né? Porque você consegue, antes mesmo de comprar um produto, você buscar muita informação, né? Tem muitos canais legais hoje na internet que trazem conteúdos de qualidade, de fato. E essa troca de experiência, como a gente treina muito junto, né? Com várias pessoas, às vezes da mesma equipe, de outras equipes, é essa troca. O tempo todo que você puder estar trocando. Eu acho que o triatlon tem muito desse espírito, né? Apesar de ser um esporte muito competitivo, que às vezes a gente até fala que ultrapassa assim, um pouco, mas eu acho que é muito de ajuda também entre as pessoas. Dentro desses 70% que consegue melhorar dentro da peça humana, quais são as coisas que hoje a gente consegue, sem pensar em bike, equipamento, em troca, em roda, que é muito mais caro, o que a gente consegue melhorar hoje? Vamos começar do começo. Tem vestimenta, uma vestimenta adequada, tamanho certo. Gente, tamanho certo. Tamanho certo. Tamanho certo. É muito importante. Isso serve muito para natação, para o wetsuit, que é uma das coisas. A gente vê que a pessoa está com um wetsuit que não é do tamanho adequado dela, por melhor que seja a marca, por melhor que seja o modelo. Não vai ter o desempenho. Não vai.
Então vamos começar pela natação. O que dá para melhorar o desempenho no melhor custo-benefício? Primeiro que a natação, acho que antes de tudo a roupa de borracha, wetsuit ou o que você quiser chamar, é um produto que dura muito tempo. Sim. Então é entender que é um investimento, sim. Eu comprei o meu, assim, uma dor no coração. Mas ele durou quase esses 8 anos que eu faço triatlon. Eu troquei o ano passado. Eu sempre usei a mesma roupa. Era uma roupa... Aí eu vou contra tudo que vocês estão falando. Eu comprei uma roupa masculina, porque tava em promoção. Mas esse é o início, Esse é o início, né? A feminina não tava em promoção, a masculina tava. Aí eu falei, nossa, vamos na masculina com certeza. E ainda era... Tem uma coisa, né? Muito diferente. Era a regata, era sem manga, então muda muito. Tipo, é mais fácil de usar o masculino do que pro feminino. Mas às vezes até acontece isso, porque às vezes a gente vende roupa que era a princípio feminina para um homem ou uma masculina para uma mulher, porque cada corpo é um corpo, né? Entendi. Então, é claro que a feminina ela tem hoje em dia, né? Antigamente nem tinha isso, mas hoje em dia já tem acinturado mais. Bem mais acinturado, é bem mais adequado. As mulheres passavam bem mais dificuldade antigamente. Questão do quadril, né? Do que hoje. É quadril maior. Então hoje já mudou muito. Mas, assim, de novo, antes de marca de qualquer coisa, tem que estar certo no corpo. Adequado, tamanho adequado. Porque senão vai entrar água, vai machucar ou vai bloquear, né? Muitas pessoas chegam a falar que tem trauma com roupa com manga, mas às vezes isso é uma coisa muito louca. As pessoas falam... Eu lembro, antes de eu colocar a primeira roupa de borracha, todo mundo tipo, não dá pra respirar, é horrível. Cara, isso é uma mito. Coisa que vem há isso é um mito, né? assim, mito gigante. Porque eu me sinto muito confortável com a roupa. Na real, era assim, roupa de borracha, trava a respiração, é horrível, mas dói. Eu coloquei a minha primeira roupa, eu falei, gente, isso aqui é maravilhoso, não existe isso. Então, eu acho que também você encontrar dentro do tamanho ideal, porque não dá falta de ar, você não passa mal, não tem incômodo, não existe isso. Estando com a roupa adequada, esses problemas são, assim, minimizados e muito. E muito. E lembrar também que é adaptação, né? Também a pessoa ela precisa fazer alguns treinos. Às vezes a pessoa usa a primeira vez uma roupa de borracha, é uma borracha, né? E aí a pessoa fala assim, não gostei, tá, mas você voltou de novo, testou de novo, fez mais treinos, então você tem que se adaptar. É igual a primeira vez que você... também, né, de triatlo. É uma coisa que pra gente já é algo natural, mas quem tá começando, a primeira vez que coloca um macaquinho, vai falar, meu Deus, isso aqui é muito apertado. E aí fala, não, tá, é do seu tamanho, tá certo, porque é aquilo. Aí coloca uma coisa que é confortável, vai ficar grande, vai ter sobra. Então é questão de costume também. Confortável vai ficar de moletom. Exatamente. Uma outra pergunta, aproveitando ter uma roupa de borracha que eu escuto muito. Roupa de surf. Vale pra triatlon? Não vale. Por favor, tira esse mito que é a coisa que eu mais escuto. A gente tem que pensar em duas coisas, né? O primeiro objetivo da roupa de borracha é a proteção térmica. Aí, ok, uma roupa de surf também vai te dar proteção térmica. Mas o segundo ponto, quando você pensa em uma roupa que é de natação e, consequentemente, de triatlon... É flutuabilidade. A flutuabilidade, mas que te dê um deslize adequado, né? Para você não ter um atraso na hora que você está aplicando nada, né? Então, você vai tentar diminuir o arrasto. Então, o equipamento de surf ele não tem a mínima preocupação de diminuir arrasto, porque o surfista ele sempre vai estar em cima da prancha, ele não vai estar nadando igual a gente. Não é aquele material não é a borracha, né, do lado de fora. Não é a borracha. Daí isso também acaba atrapalhando, né? Retém água. O único ponto deles da roupa de borracha de surf, então, é proteção térmica. Então... É a única coisa em comum entre as duas. Roupa de borracha é a mesma coisa? Não, entre elas também tem variação, né? Então É por isso que as marcas, elas, quando vão lançar as roupas delas, elas vão pensar no desenvolvimento dos modelos, né? Então, qual material vai colocar, depender de qual a deficiência, às vezes, que quer aprimorar do nadador, se quer dar mais flutuabilidade, se quer dar mais flexibilidade. E é isso que vai tornando o wetsuit mais caro ou mais barato. Então, o wetsuit tem normalmente para todos os bolsos e também tem para todas as deficiências, digamos assim. O ponto importante é sempre perguntar para a pessoa que você está comprando
qual que é a roupa mais adequada para você, não necessariamente a mais barata ou a mais cara. E aí aqui, o que a gente tem de tecnologia diferente? Entre a mais cara e a mais barata. Mostra pra mim a mais essa daqui em conta. Essa daqui é a mais em conta. Então tem uma coisa já que chama a atenção nela, que é a parte de construção da roupa. Ela é quase que um painel único, ó. Então, Vem até aqui uma coisa só, né? Então ela tem outras partes, aqui tem outros painéis, mas a parte do tronco e a parte do core é um painel só quase. Então você não tem muita variação de milímetro de borracha aí. Tá. A construção é uma construção simples. Se você vem pra cá, ó, aí você já tem uma construção mais complexa um pouco. Então você já tem divisão de tronco, de core. Nossa, dá pra na parte sentir do core. bastante a diferença de espessura de cada uma das partes. Cara, se vocês conseguirem ver isso daqui, ó, parece uma camisinha, assim, de tão delicada e fina. Isso é legal, até para poder falar de uma coisa que às vezes também perguntam, que é... existe diferença, não é nem de surf para natação, às vezes é de águas abertas para triatlon. Tá. Então, a princípio não, a mesma roupa que você usa numa maratona, digamos, aquática, pode ser a mesma que você vai usar no triatlon. Só quando as marcas vão desenvolver para triatlon, elas vão pensar em detalhes que estão relacionados à transição, que é a gente tira a roupa em movimento. Tá. Então vão tentar trabalhar algum material mais fino ou mais flexível, tanto na parte de punho quanto na parte aqui da canela. Mas aí a atleta precisa lembrar de tirar na hora certa. Fala aí, Amandinha. Essa história Essa não história, tem a condições. gente revela a história ou não? Ai, não, revelei. ela já revelou, mas ele não precisa deixar registrado assim, na eternidade, né, do YouTube. Bom, então a gente saiu da parte da natação olhando para a parte do ciclismo. Primeira coisa, comprou a bicicleta, não tem por que você não fazer um bike fit antes de tudo. É o número 1, assim, bike fit. O bike fit ele é importante para duas coisas, tanto para aerodinâmica, que é o ponto que a gente está falando aqui, em evoluir e tudo mais, mas eu acho que principalmente para a parte física do atleta. Então, você vai ficar ali horas na bicicleta e você precisa ter uma preocupação, principalmente para prevenir lesões. Não adianta você só ajustar seu banco ali e colocar uma sobrecarga em alguma outra parte do corpo que vai te gerar lesões com o tempo. Então, o Bike Fit, ele é feito por um profissional da área da saúde. Ele vai fazer todas as suas medidas de corpo e tudo mais, ver como que é a sua mobilidade. Então, quando eu treinei para maratona, eu fiquei um pouco mais encurtada, meu Bike Fit deu uma mudada. Depois, quando você volta pro triatlon, uma coisa volta a ser diferente. Ele faz uma análise das suas lesões posteriores para saber o que isso pode acarretar na sua posição da bike. Enfim, Bike Fit é um investimento necessário e a primeira coisa. Aí, passou o Bike Fit, vamos pro Só chamar elemento. uma coisa que é importante ainda do Bike Fit, que é a revisão do Bike Fit, né? Boa, Que às vezes a pessoa fala assim, fiz um Bike uma Fit, vez e então acabou, pra você sempre. viu. Paguei aqui uma vez a A menos. Amanda, nunca mais. recentemente, agora, ela fez uma revisão do Bike Fit dela. E Pra mudou? poder melhorar. Muda. Porque você se acostuma na posição da bike, daí você já dá pra ficar talvez ali um pouco mais agressiva. Sim. Ou o fato também da gente viajar com a bicicleta, né, de monta e desmonta, isso também pode Também acabar impacta. alterando. E essas fases do atleta mesmo, Exato. assim, de você tá mais encurtada, não tá tão encurtada, tipo, física mesmo, assim, Exato. de mobilidade. Exato. Agora eu ganhei mobilidade de sei lá do quê. Aí o fitter ele vai entender, É. é como se fosse um processo de evolução sua Exato. ali em cima da bike, né? Exato. Então ele vai conseguindo te colocar cada vez numa posição melhor, mas ele não consegue te colocar muitas das vezes na primeira vez, porque vai Exato. gerar um desconforto, Exato. pode gerar uma lesão, então você vai evoluindo. Então uma revisão no Bike Fit eu acho que é uma coisa Também para bem legal. para você colocar no teu, na tua vida. E comparando com muitos equipamentos que a gente tem que pode melhorar a aerodinâmica, eu diria que esse é um dos mais baratos, né? Sim. Nossa, tipo, total. o quanto você vai investir no Bike Fit e o quanto você vai ter de retorno. Eu acho Exato. que o Fit é uma das primeiras coisas. Boa. Agora, então, entrando na vestimenta. A vestimenta corpo. Isso, porque se a gente pensar lá na área frontal, ciclista, pessoa, atleta, é 70%, 80% do conjunto e 20%, 30% é bike. Então,
o atleta ele pode melhorar, obviamente, a aerodinâmica dele usando alguns equipamentos nele, né? Parte vestuário, parte macaquinho, por exemplo. Então, Hoje o macaquinho tem muita tecnologia no tecido, mas também não adianta nada você investir em tecnologia no tecido e usar um macaquinho largo ou grande. Exatamente, é mais importante a roupa estar bem vestida no seu corpo, sem sobra de tecido e também sem travar qualquer tipo de movimento, né? Lembrando que no triatlo a gente vai nadar, vai pedalar e vai correr com aquela roupa, então pode ser que ela esteja te travando em alguma parte. Se ela não estiver bem ajustada no seu corpo, não adianta ser o mais caro, a marca mais famosa, com a tecnologia na manga. Não adianta nada. Qual é a tecnologia da manga? Cara, aqui querem falar um pouquinho da tecnologia desse macaquinho? Da roupa, não? Aqui de forma geral a gente sempre pensa para ganho aerodinâmico no tecido aerodinâmico, né? Então o tecido aerodinâmico normalmente ele está localizado na parte do ombro e manga e também na parte das costas. Que é onde vai bater o vento. É onde vai bater o vento, imagina né? que o atleta tá aqui nessa posição, vai pegar assim. É como o vento vai atingir o atleta e vai passar por ele. Sim. E aí o restante, cada modelo, cada marca vai trabalhar de uma forma diferente. Então, esse aqui, por exemplo, ele é praticamente um swim skin, então ele repele muito a água, já pensando na natação. Então, não pensa só no ciclismo quando está desenvolvendo um material, né? Então, está pensando na natação, no ciclismo e na corrida. Mas o principal efeito, certamente, é no ciclismo. Tá. É esse macaquinho que você usa, Mandinha? Isso. Há uns anos. Que Gosto mais? muito. Agora, ó, pra mim, polêmico e dificílimo de se usar o canelito. O canelito... É bonito ou não é bonito o canelito? Essa é a pergunta. Eu acho horroroso. O canelito ou as meias aero, né? Que também estão falando que seria a mesma coisa, só que o canelito aí não vai ter a parte do pé, aí você vai colocar com uma meia ou sem eu meia. posso substituir o canelito, que é uma coisa que não me agrada, por uma meia aero. Por uma meia aero, É que o canelito pega uma região maior, né? Normalmente aqui, a meia vai até aqui. Apesar de terem umas meias mais longas, mas as mais mas ainda assim não conhecidas chegam como no canelito. Então tá, isso daqui é uma meia aero, aqui, tecido. É legal falar isso, que o que faz um equipamento ser aero ou não é o desenho, as ranhuras que ele vai ter, porque dependendo do desenho das ranhuras, é como o vento vai se comportar ao atingir o atleta e depois passar. Então por isso que tem esses desenhos aqui, por exemplo, esses aqui, isso que vai proporcionar o ganho, que é um ganho marginal pro atleta. Então se você pegar hoje os principais atletas profissionais nas provas longas, todos estão usando ou meia aero ou canelito, porque entendem que é um ganho marginal. E existe um número para esse ganho ou não? Existe, mas isso vai ter variação, obviamente, de atleta para atleta. Depende da velocidade que anda, né? Mas estima-se assim que você vai ter numa prova, por exemplo, de 180 km no aero, você vai ter um ganho aí de 3 a 4 minutos, né? 2 minutos e 30 a 3 minutos e 40, 4 minutos de ganho usando uma meia aero. Uhum. Agora, de novo, isso é uma estimativa média, né? Então, pode ser que um atleta tenha mais, um atleta tenha menos, depende de velocidade. Quanto maior a velocidade, normalmente o ganho também é maior. Uma coisa, a pessoa está pedalando a 25 por hora, outra coisa ela está pedalando a 45 por hora. Então os ganhos, eles dependem disso também. Bom, você vai de canelito para Brasília ou de meia aero? Você é time canelito? Então, outra coisa que eu também nunca usei, assim. Antes, na verdade, a gente tinha aquela ideia do canelito, era mais questão de compressão, pra ajudar ali na recuperação. Pra evitar fadiga, também. né? Pois é. Aí agora voltou a onda dos canelitos, mas nessa ideia da aerodinâmica. Aí como a gente sempre quer um negocinho aqui, outro ali... Um watts aqui, um watts aqui, outro ali. Aí eu já peguei um ali pra... Você vai de canelito? Vou. Eu tô falando assim porque eu não cheguei a fazer muitos treinos com ele, né? Testar no dia da prova não é uma coisa ideal. Eu usei a meia aero e tal. Aí eu acho que eu vou testar assim de tudo. Fase final, então, capacetes. Tem capacetes diferentes e os preços também vão ser diferentes. Sim. Certo? Isso daqui é um modelo de capacete. Todos. Qual que é melhor? Todos são ótimos. Primeira coisa que você tem que pensar o capacete serve para proteção
da sua Em primeiro cabeça. lugar. É a primeira coisa. Então não adianta você comprar um capacete na AliExpress, um capacete que já caiu, alguém já sofreu um acidente, batido, lascado, raspado. É a mesma coisa que você ir de boné. Então, não. O capacete é uma coisa muito importante. Depois de uma queda, bateu, é lixo, é capacete novo. Pensar nisso, isso é importante. Tem diferentes capacetes. Então, isso daqui é um modelo de capacete que ele é mais ventilado, mais para uso, sei lá, no dia a dia de treino, né, eu diria. Ou de ciclismo, né? É, Pensando ciclismo só, normal. sei lá, uma road, você vai usar uma bike road, você não está tão preocupado com a aerodinâmica. É claro que hoje em dia todos os capacetes eles vão também pensar na hora que está sendo desenvolvido, mas vão pensar primeiro segurança, depois Sim. ventilação e aerodinâmica. E lembrar que ventilação e aerodinâmica elas não andam muito juntas, né? Sim, exatamente. Então aqui é importante. mais ventilação do que aerodinâmica, por exemplo. Sim. Não dá pra ter tudo. É. Ou você vai ventilar, ou você vai ser aerodinâmico. Você vai ser aerodinâmica. Ponto. Não, e é até legal isso, porque isso serve para quase tudo, né? Porque as pessoas muitas das vezes querem performance e conforto. Óbvio. E às vezes Mas não dá para ter os dois. delícia. Né? Exato, eu quero ficar de moletom no sofá. Então, muitas das vezes, dá. para você querer performance, você vai acabar tendo um equipamento que é menos confortável. Sim. Isso falando de tudo, né? Sim. É, Então aqui o modelo mais simples. Mais simples não, mas do dia a dia. mais dia a dia treino, ou ventilar. pensando em ciclismo, né? Road, por exemplo, estrada e tudo mais. Aí, entrando nos modelos aerodinâmicos, a gente tem 2 modelos. Tanto o capacete fechado, quanto esse daqui, que ele é um intermediário entre o capacete de ciclismo, digamos assim. só que já pensando numa aerodinâmica. Então ele é um pouco menos ventilável, ele é mais fechado e ele tem uma... Ele é mais alongado também, ó. Aqui no final ele é um pouco mais alongado. Ele tem menos entrada de ar, exatamente para poder cortar melhor o vento, né? Não entrar tanto vento aqui. E esse modelo aqui em especial tem até um pouquinho... De tapa-orelha? de tapa-orelha. Não muito, mas Boa. um pouquinho de tapa-orelha. Então, a ideia é um capacete mais aerodinâmico do que esse. Sim, bonito, hein? Menos ventilado, um pouco, mas ainda ventilado. Comparando depois lá com o último. Agora, o bruxão. E ó, o preço ele vem assim também, tá? Ele vai perdendo a ventilação e o preço E o aumentando. preço aumentando. Você paga para perder ventilação, é isso. Então esse daqui ele é um completo. Esse daqui, além do capacete, precisam que você use um óculos para proteger seu olho. Isso é outra coisa bem importante. Esse daqui ele já vem com o óculos que fica acoplado nele. Então, é importante perceber o quão alongado ele é, né? Então, esse alongamento final aqui do capacete é o que vai permitir essa posição mais aerodinâmica e o vento conseguir melhor cortar o atleta, né? Então, hoje em dia as pessoas estão usando muito já nas provas de 73 e na distância full, exatamente para poder ter um ganho aerodinâmico significativo, né? Que é uma das peças hoje que eu recomendaria para um atleta que já está com bike fit ok, que já está com a bike ok, que já está com uma roupa bem adequada no corpo, entre usar um capacete mais arejado e menos aerodinâmico, ou um desse, eu acho que é um investimento bem interessante, não é dos investimentos mais caros que tem no triatlon. Faz muita diferença, faz muita diferença. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Mas lembrando aquilo que a gente já falou, não adianta nada também você ter um equipamento desse e não conseguir ficar na posição, por exemplo. e ficar fora da posição clipada. Clipado, exatamente. Então você tem que, para ele gerar esse efeito, você tem que estar numa posição clipada. A gente volta para a ideia do bike fit, que é um bike fit que te deixa numa posição aerodinâmica Você tá e confortável para manter aquelas 3 horas, 4 horas, 5 horas de bike que você vai fazer. E tá bem encaixadinho para não precisar mover. O atleta, se ele ficar movendo a cabeça dele, muito, vai acabar atrapalhando, vai acabar tendo um efeito Esse é bonito, hein? contrário. Muito bonito esse capacete. Então, que esse capacete, pelo menos, né, da casca que a gente vende, tanto esse que é o Bambino, esse é o Mistral, quanto o Bambino, que são 2 capacetes aéreos da O casca. Bambino é o meu, né? Que é um pouco mais curtinho, eles não perdem a aerodinâmica dependendo da posição da cabeça. Obviamente que você ficar ali paradinho, certamente, né, tem um ganho, mas pelo formato dele, não perde-se tanto
quanto, sei lá, talvez alguma outra marca, algum outro modelo. Tem alguns modelos que ainda são mais alongados ainda. E aí esses você vai ter mais prejuízo de ficar... Quando é dentro e deixar do lado da cama, parece um abajur total. Isso, olha. Capacete. Sabe outra coisa só vai que tá limpa. Nossa, até coisa no... Cera, você limpa a cera. Eu também não sei até que ponto seria possibilidades de compra de Um de cada. Então, de repente, a gente faz isso. e ainda pode Bom, fazer então, o seguinte, ó. chegando no final por aqui, a gente falou bastante da importância de se fazer boas escolhas, principalmente nesse começo, e não simplesmente só sair gastando e seguindo o modismo. O principal ponto é pensando no longo prazo no esporte, né? Então, se você fizer boas escolhas, com certeza você vai estar perpetuando aí a tua vida dentro do esporte, né? E agora, a última pergunta, para deixar todo mundo na fogueira. Qual foi o seu melhor investimento e o seu pior investimento no triatlo? O melhor acho que foi ter iniciado mesmo, dentro de uma situação difícil na minha vida, ter iniciado no triatlo e ter se tornado isso tudo que se tornou hoje, seja dentro do esporte, hoje ele também é o meu trabalho. Eu acho então, no geral, assim, de ter investido mesmo nesse esporte que me conquistou há 12 anos atrás. E o pior? O pior? Não sei. Sempre tem uma coisa ou outra, você gasta ali um dinheiro que não vale a pena, agora... Que não rende. Vai pensando. vou Qual pensando. foi o seu melhor investimento e o pior investimento no triatlo? Acho que o melhor tem a ver com o que a Amanda falou, que é uma escolha de vida, né? Então, quando você escolhe ir para o triatlon, pensando no investimento de tempo e tudo mais, você está escolhendo qualidade de vida, né? Sim. E por isso que a gente está já há 10, 12 anos já no esporte, já colocou isso como uma atividade profissional também, porque a gente quer o máximo ficar dentro do esporte, né? Gastar o nosso tempo ali dentro do esporte. E acho que o pior investimento, talvez alguma prova, né, que tenha se inscrito e a prova não entregou aquilo que a gente imaginava que ela pudesse entregar, né? Eu não vou falar, obviamente, o nome de prova para não ficar muito chato, mas às vezes a gente investe em alguma coisa e talvez a prova não experiência ruim ou não era aquilo que você esperava. Recentemente quase aconteceu isso, não foi? Na nossa experiência de punta, que talvez não tivesse a prova, seria um investimento. Nossa, eu ia chorar. Eu Seria um dos amei. piores investimentos. Mas acabou o contrário, foi excelente. Acabou sendo excelente, é isso aí. Lembrou de uma péssima? Não. Nada? Nem um capacete ruim, nada? É muita coisinha assim, mas é isso. Acontecer alguma coisa de ruim também, eu acho que eu passo por cima. Então coloca aí nos comentários qual que foi o seu melhor investimento e o pior investimento no triatlo. O gatinho fui eu, óbvio.